Eu aprendi que na estamparia, naquela época, errar tinha graves consequências, porque você desperdiçava material. Eu diria que o que eu trouxe de lá para cá foi que, cara, errar tem consequências que geram muito prejuízos. Eu entendi ali que o meu maior valor não era a publicidade na revista, mas sim os dados que eu tinha das empresas que eu entregava essa revista. E ali eu falei, cara, e se eu pegar esses dados aqui e chegar para essas empresas e falar, olha, eu não consigo te dar publicidade, mas eu consigo te ajudar a chegar nessas empresas. Eu acho que a ideia de enxergar o mundo através do prisma de uma geração diferente é um exercício que todo mundo talvez pudesse fazer para entender as diferenças geracionais. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94 m. Vambora? Hoje eu tenho o prazer de receber um dos pioneiros da inteligência de dados no Brasil. Alguém que transformou a necessidade de informação em uma carreira dedicada a encontrar padrões onde os outros veem apenas números. Ele começou aos 13 anos como estampador no fundo da casa dos pais, puxando rodo e buscando incansavelmente informações sobre serigrafia numa época pré-internet. Essa busca o levou ao mundo editorial, onde evoluiu de redator técnico para editor-chefe até criar sua própria editora em 2001. Ele é fundador e CEO da SeriNews, uma agência de inteligência de mercado especializada em transformar dados em decisões estratégicas. Ele é sócio da Nuremberg Mass Brasil, onde desenvolveu o Unilab, um laboratório que usa inteligência artificial para conectar expositores e compradores em eventos. É publisher da revista Empresário Digital, uma publicação que reinventou o conceito de mídia customizada através de Big Data. Um autodidata, sem formação tradicional, ele desenvolveu metodologias próprias e soluções que vão desde telemetrias em ambientes físicos até algoritmos que identificam compradores antes mesmo deles saberem que querem comprar. Agora, o que o currículo dele não conta é que ele equilibra a vida entre algoritmos complexos e momentos analógicos. Ele é DJ nas horas vagas, adora cozinhar para os amigos e está sempre com a família no estádio acompanhando o Corinthians. Marco Marcelino, que honra ter você aqui no Lugar de Potência. Pô, que prazer, viu? Ainda bem que tá gravado isso, que vou poder pegar essa apresentação e mandar para muita gente, porque acho que você fez um trabalho incrível. Queria te dar os parabéns aqui pela pesquisa e pela... Tô entrevistando um especialista em dados, cara. Se eu não puder buscar os dados aqui para te apresentar aqui... Estão precisos. E Marco, vamos começar pelo início, como eu sempre gosto. Aonde a cegonha te entregou? Me conta mais da sua família e origem. Cara, eu sou filho mais novo de uma família de 5. Meu pai é um bancário de carreira, ficou 33 anos no mesmo emprego. Entrou como faxineiro e saiu como gerente de um banco, que era o Lar Nacional, e depois virou o Chase Manhattan. Minha mãe, dona de casa. Uma família onde eu, com 49 anos de idade, fui o último. E a diferença minha com meu irmão são 20 anos. Então, eu tenho um irmão homem, 3 mulheres. E eu, por último, cheguei muito tempo depois. E, Marcão, você começou aos 13 anos com uma estamparia no fundo da casa dos seus pais. O que aconteceu naquele momento que te fez decidir empreender? Havia uma necessidade financeira ou era pura inquietude? A realidade foi que eu estava num lugar onde tinha muita bagunça na rua, né? Não era um lugar dos mais friendlies do mundo, assim. Então, a preocupação dos meus pais era que eu não tivesse contato com o pessoal que não era legal. Então, meu pai sempre foi me estimulando a trabalhar desde cedo. E aí, meu irmão tinha uma confecção, e meu irmão, nessa confecção, tinha uma parte de estamparia, e aí eu fui ali aprender a estampar. Então, depois que eu aprendi a estampar com ele, eu decidi logo empreender e montar a própria estamparia no fundo de casa. E isso foi... Cara, não dá para explicar, mas eu lembro que no momento, naquela fase... eu olhava aquilo como algo para o resto da minha vida. Era uma coisa que eu fiquei apaixonado literalmente. Porque misturavam as questões técnicas, mas tinha uma questão de arte também, uma questão de magia, sabe? Você passava o rodo com a tinta de um lado e você via a arte do outro.
E, cara, eu fiquei fascinado por aquilo. E eu falei, não, eu quero isso para minha vida, eu quero... Enfim, aí já queria mudar o mundo com 13 anos de idade, com um pedaço de rodo, uma tinta e uma tela para fazer estampas. Mas você já dava sinais de empreendedorismo? Tipo, vender algo na escola, organizar alguma coisa? Eu acho que eu sempre tive a veia de organizar algumas coisas e conectar. Eu sempre tive essa questão de estar conectando. O cara quer vender um pipa, eu conectava com alguém. Eu sempre tive essa facilidade, né? Mas a estamparia foi uma coisa que virou uma chave. Virou literalmente uma chave onde, com 13 anos de idade, eu achava que eu era bom em jogar bola. Vou ser jogador de futebol. E do momento em que eu conheci aquela profissão, eu falei, cara, isso daqui é muito mais do que jogar bola. Mas qual que era o sonho profissional da tua mãe, do teu pai para você? Como é que ela reagiu vendo o filho, talvez, trocando os estudos tradicionais por tinta e camiseta? Cara, o orgulho da minha mãe é incrível. Aliás, minha mãe é um exemplo de fé e de resiliência ao longo de todo esse tempo. Então, ela sempre foi uma mãe muito coruja, muito de cuidar, muito de apoiar. Então, eu tive um apoio incondicional dela quando eu comecei a trabalhar com essa parte de estamparia. Era uma coisa que ela abraçava mesmo. Era aquela mãe que na tarde, você estampando lá no fundo de casa, todo sujo, ela vinha com alguma coisa para comer, para cuidar, sabe? Tinha um fator muito relevante. Meu pai já era aposentado do banco, então ele super orgulhoso, né? Porque até então os outros 4 estavam seguindo carreiras profissionais, né? Um formado em contabilidade, o outro buscando um trabalho ali. De repente surge na família um doidinho que começa a empreender e querer fazer as coisas e vender para lojinha tal, para lojinha de roupa do outro lado, enfim. E, Marcão, puxar o rodo como estampador é um trabalho pesado, é um trabalho braçal pesado para um adolescente. O que você aprendeu naqueles anos suados que talvez nenhuma escola de negócios poderia ter te ensinado? Cara, é fato. Eu, olhando para trás, eu não sabia como eu fazia aquilo. Na realidade, quando eu olhava para fazer uma estamparia, realmente é bem puxado. É um trabalho braçal e eu era mirradinho, eu era muito magrinho. Então, eu olho o que eu fazia e falo, cara, como é que eu fiz aquilo? É meio que espanto. Mas eu acho que como entrou muito nessa questão da arte, sabe? Da aproximação, das cores, da descoberta. Porque naquela época não era só você pegar uma tela e fazer uma impressão de camiseta. Você tinha que desbravar a criação, você tinha que fazer a parte que não era fotolito, mas a arte. Você tinha que aprovar aquilo para saber se a pessoa que contratou queria aquele desenho daquele tamanho. Às vezes você demorava horas para fazer um desenho num tamanho e a pessoa falava, dá para fazer 5 centímetros maior? E, cara, era na mão, não era uma coisa... Não dava para dar zoom. Não tinha Ctrl Z. Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu aprendi que na estamparia, naquela época, errar tinha graves consequências, porque você desperdiçava material. Então, por exemplo, eu era contratado para prestar serviço para uma confecção que me davam, por exemplo, 50 camisetas para eu estampar. Eu não podia errar nenhuma. Porque tudo aquilo estava atrelado a um custo que poderia gerar muito mais prejuízo. Porque o valor que você cobra de uma estampa é marginal ao perto do quanto custa uma peça. Então, eu diria que o que eu trouxe de lá para cá foi que, cara, errar tem consequências que geram muito prejuízos. E aí, de estampador, você foi parar numa editora procurando conteúdo técnico. Como é que foi essa transição de empreendedor adolescente para funcionário? Eu já estava com a estamparia de casa, eu acabei prestando serviço para uma grande empresa, na época era Talps, que eram uns bonequinhos mal educados, que tinha sinais na camiseta e tal. E aí essa facção me contratou para eu fazer um trabalho maior. Isso a gente acabou migrando e fazendo uma fusão e eu virei o dono de uma estamparia grande. Então, do dia para a noite, eu tinha uma estamparia com 50, 60 funcionários. Com quantos anos, Marco? Cara, devia estar com 15 anos, não mais que isso. Era muito novo. Meu pai me emancipou aos 16 porque eu tinha que assinar algumas coisas, enfim. E aí o fato é que essa confecção, ela foi muito mal financeiramente e acabou quebrando. E aí o dono dessa confecção acabou pegando o dinheiro da estamparia para cobrir a parte da confecção.
Então, num dado momento, eu me vi numa bola de neve ali e tinha que sair, tinha que trabalhar. E um dos motivos que eu percebia que faltava, como olhando para minha carreira, eu falava, cara, eu não sou tão bom assim quanto eu imagino, sabe? Quanto as pessoas falam que eu sou. E essa inquietude começou a falar, cara, eu preciso me buscar profissionalização. E aí não tinha isso no mercado. Você tinha o Senai, eu fiz o Senai durante um tempo e tal, mas ele era pouco. E tinha um Instituto Brasileiro de Tecnologia Serigráfica, que era o Ibratese, que era um instituto que ele tinha revista, que era a revista Silkscreen. E aí eu falava, cara, eu quero conhecer esse instituto, porque eu vou chegar lá e vou aprender aquilo que eu preciso para voltar para o mercado e poder fazer um trabalho melhor. E quando eu cheguei nesse Ibratese, eu cheguei com a vontade de aprender, só que eu vi lá que não tinha, era meio fake, assim, um laboratório não existia, não era uma coisa que contava na revista. E aí eu conheci o dono lá, fui logo no dono da revista, eu falei, cara, eu sei estampar, leio tua revista e quero trabalhar com você. Não sei quanto vou ganhar, não sei como vai funcionar, eu quero estar aqui para aprender. E esse cara me deu uma oportunidade quando não se falava nem moeda ainda, era a transição do RV. Uhum. E eu lembro que o meu salário era 254 RVs, que era muito pouco, perto do que eu já vinha ganhando. E eu aceitei dar um passo para trás e aprender com esse instituto o que era serigrafia. E aí começou a minha carreira na parte editorial, porque eu entrei para responder cartas dos leitores. Então, os leitores mandavam cartas com dúvidas técnicas e eu tinha que correr atrás da literatura ou fazer teste no laboratório para responder essas questões. E aí que começou a minha veia dentro do jornalismo, vamos dizer assim. Mas aí você consegue desenvolver a tua carreira, chega um momento decisivo da crise global atingindo a editora, os anunciantes somem. Como é que você transformou esse que poderia talvez ser o fim do negócio no início dessa nova carreira aí focada em dados? Então, depois que eu saí dessa editora, eu montei a minha própria editora e em 2002 eu percebi que voltavam muitas revistas. Quando você mandava para o correio, os endereços errados, voltava muita revista física. Então, isso era um problema que eu identifiquei logo cedo e eu comecei já a fazer conexões com dados ali, para saber se o cara existia na Receita Federal ou não existia. Então, eu fazia um trabalho meio manual, meio man-baby, às vezes usando CDs que a gente comprava no mercado paralelo, né, porque era o que tinha, através do próprio correio. Os correios forneciam um CD que tinha uns CEPs de todas as empresas. Então, eu comecei em 2002, desenhar um pouco dessa questão de dados, mas o meu foco era a revista, era a editora. E aí, quando chegou essa crise em 2008, que acabou, eu perdi, sei lá, 80%, 85% do faturamento, eu entendi ali que o meu maior valor não era a publicidade na revista, mas sim os dados que eu tinha das empresas que eu entregava essa revista. E ali eu falei, cara, e se eu pegar esses dados aqui e chegar para essas empresas e falar, olha, eu não consigo te dar publicidade, mas eu consigo te ajudar a chegar nessas empresas. Então, e eu percebi que teve uma aceitação muito grande, porque todo mundo no final do dia quer trazer novos negócios para dentro das empresas, né? Então, essa foi, acho que, uma grande... um grande acontecimento que acabou acontecendo em 2008. E ali eu já comecei a ver a necessidade de dizer, cara, eu preciso agora ser um cara muito profissional na parte de dados. Então, eu preciso fazer com que dados não sejam mais parte do meu processo, mas ele vai ser o principal de todo esse negócio. Então, você tem uma ideia, eu estava muito focado no mercado de impressão quando eu montei a editora, que era um segmento muito dedicado. Então, eu tinha mapeado 427 mil empresas que utilizam impressão como negócio ou como processo produtivo. E, de repente, eu comecei a ver que, eu poderia fazer essas conexões e ampliar isso para diversos outros mercados. Então, naquele momento de 2008, eu foquei para entregar o melhor que eu tinha dos dados para as empresas que já me pagavam. Uhum. E aí eu tentei resgatar algumas que ficaram pelo meio do caminho, porque muitas empresas receberam simplesmente a notícia de fora dizendo, vamos parar de investir no Brasil. Então, a gente perdeu muita força de venda com aquilo, né? Uhum. Isso
fez com que eu mudasse o modelo de negócio. A gente tinha um escritório no Tatuapé, fechamos o escritório, mandamos quase todo mundo embora. E aí eu fui através da Regus, contratei um escritório da Regus para poder estabelecer a minha empresa. E ali eu comecei a repensar todo o negócio e meio que profetizei 3 coisas que eu não queria mais para o futuro dos negócios. Então, o primeiro deles era, eu não quero mais computador, porque eu entendia que computador tomava muito meu tempo e tomava muita energia daquilo que eu estava fazendo e ninguém queria comprar aquilo. Então, todo aquele lance de criar sistemas, criar tecnologia para tentar associar com sites e tal, eu achei que aquilo era um problema. A segunda parte é que eu falei, cara, eu não quero mais ter clientes. Meio loucura isso dizer, mas eu pensei, se eu fizer parte do orçamento de uma área de marketing, mais cedo ou mais tarde eu vou ser desligado, porque alguém melhor que eu, ou mais barato, ou mais rápido, vai tomar essa posição. Então eu preciso ter uma forma de trabalhar que eu tenha uma cumplicidade dessa empresa. E que esse cara queira ter a minha pessoa no quadro societário dela, porque ela fala, esse cara é relevante para o meu negócio. E o terceiro é que eu achava que se eu tivesse um espaço físico, eu gastava muito tempo e energia para cuidar daquilo. Eu não achava aquilo produtivo, eu queria mobilidade, eu queria estar na rua. Eu acreditava que se você tivesse em contato com os clientes, aonde eles estivessem, seria melhor do que você estar investindo numa estrutura física. E eu comecei procurando uma empresa que pudesse me dar essa liberdade. E foi aí que eu cheguei na Regus. Porque daí era uma empresa que, enfim, tem várias localidades no mundo inteiro e que eu não tenho a obrigação de ter a chave do escritório, eu não preciso ter absolutamente nada. Eu posso contratar sob demanda e utilizar aquilo, e eles sempre estão em lugares estratégicos e bons. Então, foi um pouco disso que aconteceu. Você não queria, então, ter os clientes para a relação cliente tradicional e sim um parceiro que gerasse resultado? Você não queria administrar escritório e o primeiro que você falou sobre computador, você não queria ser um criador de sistemas? Eu não queria ter a infraestrutura dentro de casa, porque isso era muito caro e muito difícil de você gerar segurança. Tanto que hoje eu tenho tecnologia com acesso a mais de 500 milhões de empresas, e não tenho um dado no meu poder. Uhum. Porque eu desenhei isso lá atrás. Eu falei, cara, eu quero usar isso como serviço. Eu não quero usar isso daqui como sendo meu. Porque quando você toma posse da obrigação de você manter uma infraestrutura, você tem que ter muito capital e muito recurso de material humano e uma série de coisas que te deixam cada vez menos competitivo quando entra alguém mais forte. E aí, Marcão, você cria um conceito que é revista orientada para resultados, onde cada edição tem um público customizado através de Big Data. Como é que depois nasceu essa ideia de você cruzar o que você vem estudando para dados e falar, peraí, acho que o mundo offline também tem que conversar com isso? Eu acho que a grande sacada foi perceber que todo conteúdo específico precisa de um público relevante. Então, independente do que a gente está falando, você tem um conteúdo através do seu produto. Esse produto tem um benefício e esse benefício eles se conectam com uma rede de pessoas que queiram comprar. Então, quando eu entendi que eu fazia uma matéria sem adjetivos, focando nos benefícios de um determinado entregável, que era uma máquina, uma tinta ou qualquer outro tipo de produto, e eu levasse isso para um grupo de pessoas que tivessem à procura disso, isso teria um match muito mais natural. E aí eu comecei a pensar o conteúdo como um tipo de dado. Aliás, eu acho que esse é um dos fatores que eu mais vejo nas empresas hoje, que são deixados de lado. A gente acredita que o departamento, por exemplo, a gente acredita ainda que marketing é um departamento. Acho que para começar, uma provocação sobre conceitos, ela passa do tipo, o marketing faz o conteúdo, coloca nas redes sociais, enquanto isso, deixa eu falar com o time comercial que vai gerar resultado. E eu comecei a perceber que isso tinha uma interseção, que tinha a possibilidade de você usar o conteúdo para diminuir a objeção sobre um desejo real.
Então, imagina que você quer muito uma coisa, você quer muito um apartamento. Então, é teu desejo real ter um apartamento, esse apartamento custa tanto. As objeções começam quando você começa a falar, mas será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou ser mandado embora? Será que vou ter condição de fazer o financiamento? Enfim, você começa a colocar uma série de objeções que a quantidade de objeção é maior que o desejo real. E eu comecei a perceber que isso daí era um fator que a gente poderia tangibilizar. Criar score, criar métricas para falar, este cara, ou este grupo de pessoas que querem comprar isso, eles não têm toda a informação com qualidade como deveriam. E aí, quando eu penso nesse público relevante e com esse conteúdo específico, eu começo a construir jornadas muito específicas para cada edição. Fala, vou entrevistar essa pessoa que vai falar sobre uma máquina de estampar a camiseta industrial. Então, essa máquina custa quanto? Custa 6 milhões de reais. Então, eu olho o universo de 200 mil empresas e falo, quem tem condições de gastar 2 milhões de reais ou 6 milhões de reais para comprar essa máquina? Cara, só tem talvez 200 empresas no Brasil. Essa é a realidade. Então, se eu focar este conteúdo, falando que a máquina industrial personaliza, que o foco dela pode não mais poluir o meio ambiente, vai reduzir o seu nível de estoque, eu consigo pegar esse conteúdo relevante e colocar para esse público. E aí eu comecei a perceber que esses gatilhos, essas ativações tinham um valor muito imediato. Quer dizer, a gente conseguia mensurar o resultado e falar, olha, eu estimulei esse grupo de empresas durante 6 meses e o ano seguinte esse cara estava com uma máquina. Você se envolve com as histórias, experiências e aprendizados que eu compartilho aqui em cada episódio? Então pense no efeito transformador dessas lições aplicadas na sua equipe. Conheça mais sobre a minha palestra Lugar de Potência acessando o link na descrição do episódio. Não só inspire, mas revolucione o potencial do seu time. Tem um ponto que sempre me chamou a atenção no teu modelo de negócio, Marco, que diferente talvez de muitos dos seus competidores, você escolheu sempre por não cobrar pela capa de revista, né? Hoje muitas dessas revistas aí a gente sabe que é comprado. E como é que essa decisão aparentemente anticomercial, porque a gente sabe que isso é fonte de receita para muita revista aí, se transformou talvez numa estratégia do negócio? Eu acho que a revista, ao longo do tempo, ela se transformou numa ferramenta que validasse todas as teses que eu fui construindo sobre dados. Então, eu precisava ter um público na revista que fosse relevante o suficiente para eu testar os dados no mais alto nível. E eu descobri que quando você consegue fazer esse matchmaking, você acaba extraindo muito mais resultados pelas oportunidades que aparecem do que quando você simplesmente coloca um aspecto comercial na frente. Então, de cada 10 edições que eu faço, por exemplo, uma pessoa me chama para fazer negócio. E o valor que a gente consegue extrair dessa relação é muito maior do que eu cobrasse uma capa de revista. Então virou uma estratégia de relacionamento. Virou uma estratégia de relacionamento, mas muito pensando na validação dos dados. Porque quando eu faço uma entrevista, por exemplo, com o dono de uma grande marca de moda, por exemplo, esse cara ele quer que o conteúdo dele chegue a um público muito específico. Ou ele tem essa expectativa. Quando eu consigo fazer na prática com que o conteúdo desse cara chegue do outro lado, é muito comum alguns desses caras dizer, cara, como é que você conseguiu fazer com que a minha história chegasse pro fulano de tal? E aí eu falo, cara, meu trabalho é dados. Eu trabalho com dados e essa é a minha tese. Minha tese de trabalhar a questão dos dados associado ao conteúdo, né? É bem isso. E aí, Marco, você transformou a Série News numa agência de inteligência secreta e privada, como eu gosto de brincar aí, atendendo poucas empresas. Tinha algum caso específico que exigia esse nível de confidencialidade ou uma estratégia de posicionamento atender, enfim, um pool pequeno de empresas? Eu acho que um pouco de tudo, né? Eu acho que quando eu desenhei esse modelo de boutique para atender, foi muito pensando na limitação que eu tinha como material humano. Hoje eu tenho um time que, somado todas as frentes, deve dar 80 pessoas mais ou menos.
para atender o número de empresas que eu atendo hoje, ele funciona bem. Se eu quiser escalar isso, eu não consigo fazer com o ser humano. Eu tenho que fazer isso com inteligência artificial. O que ainda é uma discussão que está em pauta, e os agentes, essas coisas todas, e ok. Mas quando eu penso que quem pagaria por esse serviço não gostaria de estar tendo visibilidade, é porque quando eu falo em dado, muitas vezes eu tenho acesso a um tipo de informação ou estratégica ou sensível. E uma grande empresa, uma grande marca, ela não quer ver a sua marca sendo utilizada de palanque de marketing num site. Então eu entendi que, e se eu copiar o modelo das maiores agências que existem no mundo? Então, quando eu comecei a estudar com o Big Data quais eram as maiores agências do mundo, eu comecei a achar as agências de inteligência secreta, mas pública. Era onde concentrava o maior número de dinheiro. Né? Então, a gente tem vários exemplos de empresas editoras que compraram recentemente empresas de Big Data porque começaram a ver valor nessa relação. E aí eu falei, se eu copiar um pouco da estratégia dessas empresas de agência secreta, eu vou trabalhar para empresas que se sentem mais confortáveis de dividir um problema comigo. E isso foi uma chave. Do minuto em que eu passei a ser uma empresa que não divulgava quem eram os meus clientes, eu comecei a ter mais oportunidade. Eu comecei a ter o presidente da empresa que me via num evento, me dava um cartão e falava, me manda uma mensagem depois. E ele falava, cara, vem tomar um café comigo. Deixa eu te apresentar um negócio aqui. Eu tô com um problema aqui que eu não consigo resolver. Se eu te pedir um trabalho de pesquisa de mercado para você ir lá nesse nicho e saber se isso daqui tem aderência, você faria para mim? Eu falei, claro, esse é meu trabalho. Uhum. Eu faço o trabalho de dados e junto com esses dados eu tenho que enriquecer essa informação. E qual foi a descoberta mais chocante que você já fez analisando dados para uma empresa? Algo que talvez os próprios executivos desconheciam completamente sobre o seu próprio negócio. Eu acho que eu tenho bons casos, mas um que eu gosto muito foi quando uma diretora de RH me chamou porque ela ia fazer um layoff da empresa, dispensar muitas pessoas. E o objetivo era saber qual era a lista de pessoas que ela poderia dispensar. E ela queria saber se eu conseguia fazer algum tipo de cruzamento de dados com as informações internas que ela tinha com o mercado. E o que eu descobri foi que a gente poderia sistematizar isso. E quando a gente chegou no final desse trabalho, a gente começou a ver quanto seria a perda da empresa em dinheiro por aquele capital humano que estava trabalhando. E isso fez com que a empresa voltasse atrás da decisão da demissão. Eu acho que esse foi um case legal porque a empresa não tinha noção de que ela ia colocar para fora a vantagem competitiva que ela tinha no mercado. E eu acho que isso daí me marcou muito. Primeiro porque é gostoso você participar de um projeto onde você acaba tendo bons resultados com relação a uma tarefa. Já participei de projetos que não foram tão bons assim. Eu participei de projeto onde a gente ajudou uma empresa a aumentar as vendas e a gente descobriu que o produto estava com preço errado e a gente estava ajudando ele a aumentar o prejuízo. Só que isso a gente só descobriu depois. Então é gostoso você participar de projetos que dão resultado numa direção que são favoráveis. E, Marcão, você desenvolve muita tecnologia com telemetria, né? Que são aqueles sensores para capturar comportamento físico. Como é que surgiu essa necessidade de medir o mundo físico com a mesma obsessão que media o digital? Eu acho que eu dividi o mercado de dados em 3 partes. A primeira parte dos big data, das tecnologias, das informações que estão disponíveis em fontes públicas ou algumas privadas até por meio de assinatura, era um jeito de você entender essa informação. Depois, a gente entendeu que o instrumento de pesquisa de mercado era uma forma de você complementar aquilo que uma tecnologia não estava trazendo como informação. Mas, internamente, em especial dentro de algumas indústrias, você não conseguia ter a informação em tempo real, e não é nem a questão de tempo real, mas é a informação validada e verdadeira. Então, você tem lá, por exemplo,
A empresa investiu 6 milhões numa máquina e contrata um funcionário de 5 mil reais, por exemplo, para ficar ao lado dessa máquina. E essa máquina, às vezes, fica improdutiva. Então, a gente começou a perceber que, tá bom, e se eu começar a monitorar o comportamento das pessoas dentro do ambiente produtivo? E isso começou a trazer muitas informações que se tornaram estratégicas. Por exemplo, se eu tenho um funcionário que fica menos do que 85% no posto onde ele é exigido, até por uma questão de segurança do próprio processo, eu consigo emitir um alerta para que alguém saiba ou faça alguma coisa. Eu posso coletar um comportamento de um grupo de funcionários e identificar que aquelas pessoas estão trabalhando errado e precisam de treinamento. Né? Então, hoje, a telemetria em ambientes, eu acho que é uma vantagem brutal, porque você consegue ter informação num nível muito preciso e num tempo real. A gente teve um caso recente que eu gostaria que tivesse evoluído, mas por uma questão ainda de tempo, porque eu acho que é isso, a tecnologia está muito à frente ao tempo. Então as pessoas se assustam um pouco com o resultado. Mas a gente conseguiu mensurar, por exemplo, a leitura de uma máquina, de um obturador de uma lâmpada, e contar quantos disparos eram feitos por uma máquina. E cruzando isso com a venda, eu consegui identificar se aquele atendimento foi eficiente ou não. Se a quantidade de disparos que era ideal foi aquilo que foi realizado. E com isso tem um monte de informação que precisa treinar melhor essa funcionária porque talvez ela não esteja usando o recurso da melhor forma. E aí, Marcão, sem MBA, sem curso superior específico, autodidata, como é que você lidou com a síndrome do impostor a hoje sentar com grandes empreendedores, executivos de multinacionais? Eu acho que isso é um desafio diário. Eu acho que dentre as minhas sombras, isso é comum, porque eu acho que primeiro que a gente imagina que a gente está fazendo algo, se esforçando para fazer algo bom, mas você olha grandes empresas, grandes grupos econômicos e grandes profissionais, você fala, cara, esses caras devem voar numa velocidade muito mais rápida e muito mais alta. E então, obviamente que quando eu comecei a ter um contato maior com essas relações, eu comecei a ver que não tinha tanta diferença. Pelo contrário, eu comecei a ver que eu estava fornecendo tecnologia ou conhecimento para alguns desses grupos que eu admirava muito. Então, para mim foi uma surpresa e é um exercício, porque eu acho que não dá para a gente negar a origem, não dá para a gente negar aquilo que moldou a nossa carreira de maneira positiva, mas também com os medos que fazem parte desse processo, né? E como é que essa origem humilde te deu vantagens, talvez, agora o outro lado que os MBAs não têm? O que você enxerga nos dados que alguém que nunca puxou rodo talvez não consegue ver? Eu acho que a ignorância, algumas vezes, ela é uma vantagem competitiva. Você não sabendo que é tão complexo fazer alguma coisa, você vai lá e faz. E eu acho que foi mais ou menos isso. Tipo, mapear todas as empresas do mercado brasileiro. Hoje é fácil. Hoje você tem um monte de ferramentas e um monte de empresas que dizem que tem essa informação. Mas em 2002, você fazer algo legal, que está buscando fonte pública e de uma maneira dinâmica, ninguém me falou que era complexo. Então, eu fui fazendo. E à medida com que as coisas foram surgindo, efeito, né, dessa utilização, você vai ficando mais corajoso. Você vai ficando, então por que eu não faço dessa forma? E aí, quando eu percebi, eu tinha um arsenal de dados que muita gente desconhecia. E dentro dessa dinâmica, Marco, agora a gente está falando de aprendizados ao longo do tempo. Eu me lembro uma vez que já me contou que você demitiu seus 3 melhores funcionários depois de um curso de gestão. O que aconteceu nesse episódio? O que você aprendeu sobre a diferença entre saber e fazer? Uma tragédia, né? Eu lembro que eu fui fazer um curso muito renomado e trabalhava muita parte de psicologia aplicada a negócio. E muito dos inputs que a gente estava recebendo, ele não era o todo do contexto. Era uma aula muito forte, muito intensa, que ainda utilizavam Catarse como modelo de negócio para poder fazer as coisas como exemplificação. E eu saí dali com uma certeza absoluta de que eu tinha uma necessidade e que depois
ao longo do curso, eu fui percebendo que eu tinha feito uma grande bobagem. Que eu estava dispensando as pessoas que poderiam transformar ou acelerar o meu negócio ainda mais. Olha só, isso numa era antes dos vendedores aí de palco, que existem palestrantes de palco, mas cursos ruins sempre existiram, né, gente? O cuidado aqui para quem está nos escutando aqui de procurar as referências certas, porque tá cheio de charlatão no mercado, sempre existiu, e você pode tomar uma decisão aí muito arriscada para o teu negócio. Eu acho que, sem dúvida, eu acho que eu fiz muitos cursos, eu sempre fui muito curioso, sempre fui muito de olhar. Eu lembro que um dos primeiros cursos que eu fiz e recomendo foi Empretec. Nossa, o Empretec do Sebrae, cara. Sebrae, eu recomendo para todo mundo também esse curso. Que é um curso que foi projetado pela ONU e no Brasil é aplicado pelo Sebrae e me fez muito bem aquilo, né? Eu tenho relacionamento... Relativamente barato, perto do que existe no mercado. É subsidiado, né? E na época que eu fiz eram mais dias, era mais intenso. Eram 9 dias, se não me falha a memória, e era muito intenso. Você montava uma empresa dentro da operação e tinha que dar resultado. Então, o Empretec me abriu para o mercado de treinamentos. Eu saí dali falando, cara, eu preciso ter um treinamento desse por ano. Eu preciso ter um lugar desse para chegar todo ano, porque daí eu vou ter 2 coisas. O conhecimento específico e vou ter também uma rede de contatos bacana. E eu acho que isso é a parte muito boa desses cursos, desses treinamentos. Mas é bem verdade que o momento faz a ocasião, no sentido de, tipo, se você está num momento não tão bom para fazer o negócio crescer, você pegar alguns cursos que são de alto impacto é perigoso. Foi, eu acho, o que aconteceu nesse momento. E, Marcão, você tem o hábito de ligar para os funcionários demitidos. Tenho. Me conta que feedback mais duro você já recebeu com isso e que talvez ajudou você mudar a sua forma de liderar. A ideia é sempre procurar essa pessoa 6 meses ou 1 ano depois, convidar para um almoço e trocar uma ideia para saber, o que você não gostava de quando você trabalhava comigo, que tipo Mas seja você demitido a pessoa ou ela pedindo demissão, tanto faz? Tanto faz. A maioria das pessoas que eu tenho sempre boa relação, né, é óbvio que favorece. Porque você tem uma liberdade para poder perguntar coisas que você sabe que não vai vir nenhuma distorção também de nenhuma ordem. Eu acho que eu lembro de uma pessoa que a gente tinha comprado umas cadeiras de acrílico linda, de um design famoso, porque falaram, cara, uma editora precisa ter as melhores cadeiras e esse design e tal. E era uma cadeira de acrílico, era duro. E aí o feedback que ela deu, falou, cara, aquela cadeira que você comprou era horrível. Aquilo, sabe, você tinha que jogar fora aquilo. E eu tinha gasto uma grana e achando que eu estava fazendo um negócio maravilhoso. E aí a ambiência, naquele momento, que era o mais importante, eu estava ignorando. E muita gente não parou na empresa naquela fase por conta das cadeiras. Por que você acha que eles não te contaram na hora? O que falhou aí na comunicação? Eu acho que o meu jeito de estar sempre correndo não deixa, às vezes, muito espaço para as pessoas acharem que aquilo, de repente, que é uma coisa irrelevante e é relevante. Então, talvez, quando você entra numa dinâmica na sala de vamos trabalhar com isso aqui, vamos falar de dados, vamos falar disso aqui, tal, você acaba deixando pouco espaço para que as pessoas possam falar. Então, isso é uma coisa que eu, ao longo do tempo, também venho me policiando para poder ter uma escuta ativa melhor, porque às vezes são detalhes que fazem muita diferença. Marcão, você contratou uma mentoria de uma jovem de 21 anos, invertendo talvez a lógica tradicional. O que ela te ensinou, talvez, que mudou tua forma de ver o mundo? Eu acho que a ideia de enxergar o mundo através do prisma de uma geração diferente é um exercício que todo mundo talvez pudesse fazer para entender as diferenças geracionais. E eu acho que ela me ensinou muito sobre aquilo que, por exemplo, eu não queria ter infraestrutura. Eu falei, não quero ter mais computadores, por exemplo. Ela provou na prática para mim que ela não usava computador, ela não precisava de computador para produzir. Então, ela trouxe
um senso de presença do momento em que a geração dela está fazendo a escolha que fez muita diferença dentro das minhas escolhas. Isso me ajudou muito. Falar, pô, peraí, então o mundo está indo para esse caminho. Então eu preciso intensificar mais o investimento nesta área do que nesta área aqui. É mais ou menos do tipo, ser é mais importante que ter. Então, pô, vou começar a dar treinamento, pagar cursos, do que comprar um novo computador e deixar a pessoa, enfim. E Marcão, você é casado há mais de 20 anos com a Karen, tem a Bruna, filha de vocês, adolescente. Fiz 25 anos agora. 25 anos. Como é que os dados e análises que você aplica nos negócios influenciam as decisões familiares? Você tem uma planilha da família Marcelino? Cara, eu vou te contar um absurdo agora. Quando a Bruna nasceu, eu e a Karen fizemos uma planilha para colocar de hora em hora o que ela fazia. E a gente conseguia ver o tempo em que ela ia ficar doente. Vocês identificaram o padrão? Padrão. Isso eu tenho, é maravilhoso, cara. Tem que mandar a foto para você ter isso e falar, cara, não é possível. Eu acho que isso veio como uma brincadeira, obviamente, com exercício, mas ao longo da minha vida eu fui entendendo que para eu ser competitivo nos negócios, mas ao mesmo tempo ter um equilíbrio na família, né? Eu detesto essa palavra equilíbrio. Eu acho que equilíbrio não existe e nunca vai existir. Mas a busca pelo equilíbrio, ela passa muito por uma orientação daquilo que você de fato pode fazer. Você precisa tirar o mimimi de lado, você precisa deixar aquilo que é fantasioso um pouco ou sonhador demais de lado e falar, cara, como é que eu realizo isso? E eu acho que quando você empreende, você não tem muitas escolhas, porque se der negativo no final do mês, o dinheiro tem que aparecer para pagar os compromissos que você tem. Então, eu meio que fiz uma gestão compartilhada e fui imputando dados na nossa vida pessoal, colocando metas e colocando desafios para que a gente pudesse gamificar a relação familiar. Isso, eu acho que nos levou a lugares incríveis. Primeiro, que eu acho que é uma coisa maravilhosa, que nós conhecemos lugares incríveis que, enfim, era sonho, até um simples momento familiar, que é, por exemplo, ir para o estádio com a família todo jogo. Então, todo jogo, cara, o lugar que eu tô ali no campo é um lugar bacana, mas não é comum você ver famílias ali. Você vê homem, o pai, o filho. Cara, você vê um cara Você tem as 3 cadeiras ali. 3 cadeiras, com a filha e a mulher todo jogo, é parte disso. É parte de uma construção que eu preciso construir memória afetiva com essa minha filha, com essa minha esposa maravilhosa. Então, tipo, estar em família, para mim, é uma coisa muito prazerosa. E Marco, você entra nesse mundo de dados aí com muita força, numa época que tua filha era adolescente, agora ela adulta. Que princípios sobre dados, privacidade e vida digital você vem tentando passar para sua filha, o que se passou para sua filha, o que te mais preocupa aí nessas gerações? Tem um protocolo que eu gosto muito, né? Até algumas pessoas me atribuíram alguns apelidos, que eu sou uma freira num lugar proibitivo. Eu ainda acredito que dá pra gente fazer dinheiro ou fazer bons negócios respeitando alguns princípios da vida. Tem um protocolo que chama LEC, Legal, Ethical and Compliance, que tem que ser uma questão, além do legal, que a gente tem que respeitar as leis que tem em cada país, e eu acho que isso não é indiscutível, tem uma questão ética. Então, não é proibido você ter um binóculo em casa, mas talvez não seja ético você fazer uso olhando as pessoas trocar de roupa através da janela, enfim. E ética é muito sobre aquilo, a gente fala muito sobre quando ninguém está olhando, né? A decisão que você tem, a escolha que você pode fazer quando você está sozinho. E o compliance, que são as regras que tem um fator que acabaram, na minha opinião, banalizando, porque virou uma coisa corporativa, institucional, né? Mas quando eu olho esse protocolo, é o que eu passo para dentro de casa, porque eu acho que a gente tem algumas obrigações. E essa obrigação, muitas vezes, está no princípio de como a gente vai usar aquilo que a gente tem acesso. Quais são, talvez, os 3 principais princípios aí que você sempre bate?
Eu acho que primeiro você ter legitimidade com aquilo que você está com compromisso, né? A verdade, né? Acho que tem que ser uma coisa, tem que ser verdadeiro, tem que ser legítimo. Eu acho que a gente pode contar uma história contando um monte de mentiras, só falando a verdade, né? Tinha uma campanha da Folha de São Paulo, acho que de 80 alguma coisa, que falava disso, né? Eu acho que a gente pode fazer campanhas, a gente pode advogar uma causa, mas do minuto em que a gente usa a legitimidade, a transparência, isso acaba ficando mais fácil, porque você segue ou não se a coisa sair daquele prumo. E muitas vezes não faz sentido você seguir. Você fala, olha, eu tenho uma condição de te atender até aqui, daqui para frente eu não consigo te atender, você precisa ter um outro tipo de recurso para poder fazer isso. E eu acho que a gente acaba se traindo muito quando a gente abre mão dessa legitimidade. Né? Eu acho que esse é um fator que eu acho que é... Mas se você pudesse impor uma única lei universal sobre o uso ético de dados, qual que seria? O que tornaria absolutamente proibido no mundo de análise de dados? Se não está no caminho do teu objetivo, não vale a pena, não faça. Me dá um exemplo. E tem que ser verdadeiro. Eu quero ganhar mais empresas e por isso eu tenho que destruir o meu concorrente. Eu tenho que tomar do meu concorrente para poder crescer o meu negócio. Eu acho que isso não vale a pena. E você já me falou, Marco, que a coragem te trouxe até aqui, mas a falta de coragem não te levou mais adiante. Quais foram os momentos que a falta de coragem talvez te custou oportunidades que ainda doem? Eu acho que uma que eu posso citar foi quando eu fui convidado para fazer um trabalho numa revista de luxo, onde tinha muita mentira, não tinha legitimidade dentro do processo, mas aquilo era um circo que todo mundo fazia de conta para fazer com que o dono colocasse cada vez mais dinheiro. E quando eu cheguei dentro daquele processo, eu resolvi ser sincerão, sabe? Eu resolvi colocar a sinceridade, a transparência em primeiro lugar numa carta que depois, anos para frente, eu descobri que eu pesei a mão. Eu usei de uma maneira errada a comunicação e acabei perdendo uma grande oportunidade de fusão, talvez, da minha empresa com um grupo que estava querendo aquilo que eu tinha. E para a gente fechar esse primeiro bloco, Marco, o Sartre dizia que a gente está condenado a ser livre. Mas os seus dados sugerem que a gente é previsível. Como coexistir entre o livre-arbítrio e o determinismo no modelo mental do mundo? Olha, essa pergunta eu gostaria de ter uma resposta em uma frase. E eu acho que ela não existe. Porque não dá para a gente chutar rasteiro no ângulo. Eu acho que os dados, na maneira como eles estão contextualizados hoje, eles nos prendem a uma história, nos prendem a um rastro. E esse rastro, cada vez mais, vai dando padrões, vai dizendo os padrões que a gente tem ao longo do tempo. Então, é possível hoje que isso, sendo utilizado para o bem, possa ajudar a humanidade. Você pode reduzir a taxa de suicídio, talvez. Você pode melhorar a saúde em determinada região. Você pode aprimorar a segurança dentro de uma determinada área. E você também pode estimular o consumo daquilo que as pessoas vão precisar. E de uma maneira aceitável. Né? Tendo o consentimento, eu acho que tudo é válido. Agora, o que eu acho é que a gente talvez não tenha os limites para que isso seja feito. Né? Então, as redes sociais, elas são uma porta para a evolução. Mas, ao mesmo tempo, o risco aparece com um monte de golpes e um monte de pessoas que fazem uso incorreto dos dados. Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. Marcão, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Eu vario bastante as perguntas de acordo com o tipo de pessoa.
mas uma que eu adoro é perguntar o que faz a pessoa feliz trabalhando. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Eu acho que aquelas que usam o conhecimento de uma maneira manipuladora. E quando as pessoas não gostam de você no ambiente de trabalho, normalmente qual é o motivo? Eu sou chato, eu cobro as pessoas a todo instante, a todo momento, porque eu acredito que essa troca faz com que a gente possa evoluir como entrega, como resultado. Então eu sou muito chato trabalhando. E o que você gostaria de perguntar para o Baza? Pô, eu gostaria de perguntar coisas incríveis, mas a principal dela é se você pudesse escolher uma empresa para liderar hoje no mundo, sem nenhum tipo de, vamos dizer assim, restrição, qual seria essa empresa? Certamente seria uma dessas empresas techs que tem muitos dados sobre tudo e sobre todos. Eu tenho uma curiosidade, primeiro, gigantesca de entender qual é o desenho de estratégia, sair do que talvez são as especulações e aterrizar dentro dessa dinâmica. Acho que segundo, você ter habilidade e dinheiro para atrair os melhores cérebros e fazer essa turma trabalhar junto em prol de algo maior é fantástico. Eu acredito que o terceiro também, a pressão de chegar no topo e depois como você se mantém. A gente vê algumas das gigantes agora sofrendo uma pressão gigantesca, né? Falando de continuidade, o que vem pela frente. Então, certamente passaria por algumas dessas, porque no mínimo me traria muito aprendizado aí dentro dessa dinâmica. Pô, seria maravilhoso ter uma pessoa como você com esses poderes, esses superpoderes, porque eu tenho certeza que isso teria um desdobramento de resultados incríveis. Eu acho que o Brasil ele é privilegiado, Baza, por ter um nível profissional na área de dados de pessoas muito incríveis. Então eu tenho um relacionamento com muitos profissionais que eu admiro, que eu respeito e que são pessoas que estão fazendo um trabalho fabuloso. Isso é maravilhoso, você vê que a gente está atrasado em tantas coisas comparado com outros países, e quando a gente faz uma comparação do mercado de dados, a gente vê que o Brasil está bem. Ele é bem representado. E muitas empresas que me contratam de fora, chegam aqui, por exemplo, ficam surpresas e querem usar a metodologia que a gente tem aqui em outros países. Marcão, chegamos agora no momento, dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Porque eu existo. E qual a maior situação engraçada, perrengue que você já passou no mundo corporativo? Quando eu levei um alemão para a empresa e a gente tinha acabado de montar a editora e ele era uma pessoa obesa, fiz ele subir 3 lances de escada íngreme. Não tinha elevador? Não tinha elevador e ele suava muito, e aí eu vi que ele não tinha ar-condicionado e o sol batia na janela. E eu falei, Hans, vamos almoçar? E levei o cara numa churrascaria do lado. Falei, bom, agora aqui tem ar-condicionado, tem comida e tal. Na hora de ir embora tava uma chuva, que a gente teve que tomar toda aquela chuva pro cara chamar um táxi e ir embora. E caminhando agora pro final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar que você brilha? Eu acho que quando tem desafios de empresas que precisam de novos negócios ou de novas oportunidades, ou precisa refazer um planejamento a médio e longo prazo. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Que a gente mente o tempo todo, tentando acertar uma narrativa que às vezes é mais fácil se nós tivéssemos olhado pelo princípio daquilo que a gente quer de fato. E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimentos ou habilidades? Base, eu fiz um discovery incrível que me deixou fascinado. Primeiro porque eu consegui me conectar com pessoas incríveis e essas pessoas têm um índice de conhecimento... O discovery você faz você está dizendo de conectar com gente diferente. Exatamente. Descobrir através dessas pessoas como elas estão enxergando o mundo. E eu fiquei fascinado porque tem muita gente com ideias fantásticas que não são realizadas. E eu acho que a inteligência artificial ela pode dar voz e dar tamanho para muito das coisas que eu escutei nos últimos 12 meses. O que você tem mais orgulho do que está escrito no seu currículo? Do meu começo. Eu tenho orgulho de como eu comecei, porque eu acho que ele é um parâmetro para que eu possa seguir com aquilo que eu acredite.
ainda que os valores, né, aquilo que a gente vai querendo para a nossa vida vai mudando ao longo do tempo, eu acho que o princípio, ele norteia muito o que a gente faz. A gente repete um padrão ao longo do tempo. Eu acredito em padrões. Então, eu acho que a gente vai repetindo esse padrão ao longo da vida. E eu acho que é muito gratificante ter a oportunidade de começar uma carreira como eu comecei, se apaixonando por aquilo que faz. Então, eu acho que o que define hoje é que eu sou um cara apaixonado por trabalhar com dados, como eu era apaixonado por trabalhar com serigrafia, como fui e sou apaixonado por trabalhar com revista. E deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve? Bom, direto da fonte, sempre buscando estudos científicos, que eu acho que é uma facilidade que pode ajudar a todos nós. Então, isso ajuda muito. Sempre recomendo para que a gente leia aquilo que ninguém quer olhar. Por exemplo, aquelas mudanças de algoritmo de uma rede social, por exemplo, é publicado lá todo o critério embaixo, a política da privacidade. Tudo aquele que a gente fala, eu aceito sem ler. Isso. Eu acho que tem muita riqueza nisso. Os estudos científicos eu acho que são fabulosos, porque eles acabam trazendo muitos insights e estão à frente do tempo. E muitos deles têm um desdobramento em artigos que vão parar se misturam com a opinião das pessoas. Mas eu gosto demais de ler os veículos de comunicação, né? Eu tenho uma assinatura de um canal chamado Press Reader, que é como se fosse um Netflix de revistas e jornais. Então, todos os dias eu estou conectado ali, olhando o que está acontecendo no mundo inteiro, e às vezes isso acaba gerando um insight que transforma o meu dia. E nesse ponto aqui, uma pergunta que eu estava guardando aqui para fazer para você como que esse excesso de dados impacta a tua própria ansiedade? Saber demais as probabilidades te tornou mais ansioso ou mais tranquilo sobre o futuro? Muito mais ansioso. Eu acho que olhar o futuro através dos dados, ele pode representar, muitas vezes, a mudança de uma escolha. Então, eu acho que todo ano eu faço um exercício de criar uma preditividade do meu negócio e saber o caminho que eu quero adotar para o próximo ano. Então, por exemplo, esse ano eu adotei usar uma estratégia de deixar a empresa flat para poder ir para o mercado e fazer o discovery, para fazer a descoberta, para pensar a empresa em 2026. Então, é meio loucura você começar um ano onde praticamente o teu comercial termina com os contratos no final de janeiro, fevereiro, e você fala, cara, vou me dedicar a entregar bem o que eu tenho aqui no contrato, mas agora eu quero buscar novas soluções para que eu possa fazer uma transformação de fato. E arrisco a dizer, e dando um spoiler, que eu encontrei um lugar que vai ser gostoso de trabalhar daqui para frente, que é ajudar as empresas a enterrarem o CRM. Porque dentro desse processo, não teve um vendedor que eu vi até hoje que falou, eu gosto de CRM. Não tem um CRM que eu entro que fala, tá bem preenchido. Tem algumas exceções, obviamente, mas a grande maioria não. E quando eu comecei a mergulhar nisso, eu comecei a ver que o Custom Relationship Management não era tão eficiente quanto o Permanent, como uma relação permanente do relacionamento que a gente precisa fazer com os clientes. E eu acho que a inteligência artificial, ela é um instrumento que pode nos ajudar a fazer essa gestão permanente sem a necessidade de um vendedor. Então a gente vai trocar informação com tecnologias e isso vai alimentar o nosso CRM dentro de uma empresa. Eu acho que isso daí vai ser disruptivo. E me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast ter uma conversa como essa. Eu acho que o Rogério Nicolai, do Pinterest, é um cara que eu gosto muito de conversar e eu acho que tem uma clareza sobre as redes sociais que é bastante interessante. Tem que pensar em quem não veio, né? Porque tem bastante gente no meu currículo aqui que... Vamos lá com 200 episódios aí, 4 anos. Fantástico. Eu acho que o Felipe Bartolomeu, que é CEO e sócio da UMAP, que eu acho que é um cara incrível, um príncipe,
uma pessoa com um nível de conhecimento e um cara humano num nível que está à frente de uma UMAP no Brasil com 800 funcionários, realmente é uma tarefa incrível. E a terceira pessoa que eu acho que seria bacana, queria pensar num cara de dados, porque eu acho que pode ser... Acho que o Ricardo Capra, não sei se você já entrevistou ele. Ainda não. Mas o Capra é um cara que eu acompanho há muito tempo, não tenho muito relacionamento, mas eu acho que é um dos caras incríveis que a gente tem no Brasil e que pode agregar muito nessa questão de conhecimento. Muito bom. E uma pergunta que eu faço para todo mundo. O que é felicidade para você? Pô, felicidade é estar com o espírito em movimento. É estar aqui, é estar onde você se sente confortável, é estar no estádio, é estar em casa com a família, é estar num cliente escutando problemas para ajudar a resolver. Isso me faz feliz e muito. Marcão, para a gente fechar aqui, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Bom, eu tô na rede social, quase todas, como Marco Marcelino, LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Não faço dancinha, mas tô lá. Eu acho que o projeto que vem pela frente é o uso de orquestradores de inteligência artificial para ajudar as empresas a organizarem os dados. Eu acho que quando a gente fala em dados, a gente tem 3 momentos, né? A coleta do dado, a organização do dado e a análise do dado. Eu acho que a gente está se preocupando muito com a análise de dado quando a gente está analisando aquilo que não tem muito sentido. Coleta de dados, eu acho que é uma preocupação para saber se a gente vai de fato fazer uso diante daquilo que a gente está coletando. E eu acho que tem uma tarefa difícil que ninguém quer fazer, que é organizar os dados, sabe? Que é preencher as lacunas que estão sem resposta, se debruçar para construir isso a médio e longo prazo. Então eu acho que isso é uma coisa que vai ser transformador quando você tiver um orquestrador que você não precisa... você pode, de maneira democrática, chegar na construção de um conjunto de dados que vão te colocar numa vantagem competitiva diferente do que a empresa está hoje. Muito bom, adorei. Marco, obrigado por abrir tua agenda aqui, trazer tanto conhecimento. Eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. Aliás, quem está nos escutando já aproveita para compartilhar esse episódio com todos os amigos, grupos de WhatsApp, tem muito conhecimento aqui. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, cara. Foi um prazer inenarrável estar aqui, de verdade. Valeu.